como o advogado ele deve calcular os honorários sem se desvalorizar e sem assustar o cliente? Geralmente o trabalhador, quando ele entra no escritório, ele não tem condições, muitas vezes ele está desempregado, ele foi demitido, e ele não tem condições de arcar, de pagar algo inicial. Então é muito comum os advogados trabalhistas eles colocarem no contrato de honorários uma cláusula chamada ad êxito. O que significa, se o cliente ganhar uma determinada demanda trabalhista, ele vai cobrar ali seus 20, 30, tem advogados que cobram até 40% do que for obtido de êxito naquela causa. Então nós temos que ter a diferença entre dois tipos de honorários: honorários contratuais, que é pactuado entre advogado e cliente, e os honorários sucumbenciais. Quem perde paga os honorários da parte contrária. Então é muito comum o advogado trabalhista do reclamante, por exemplo, ele fazer um contrato de honorários e dizer, olha, se eu tiver êxito, você ganhar 10 mil reais, eu vou lhe cobrar 30%. 3 mil reais é meu, e vai ter os honorários sucumbenciais, que geralmente gira na Justiça do Trabalho de 5% a 15%. E aí o juiz condena mais 10%. Então, mais R$1.000, esse advogado vai ganhar 3 mil do cliente dele, mais R$1.000 de um processo trabalhista que ele ajuizou. Então, a precificação ela vai acontecer mediante pactuação. Agora, tem algumas causas, Oséias, por exemplo, muito comum em causas cíveis, que vai ter um processo de divórcio, ou então alguém da família morre, vai abrir um processo de inventário. Qual é o principal segredo para você que está começando hoje? Saber o seu custo. O seu custo operacional, para você ter uma precificação do seu serviço, que você não vai ter prejuízo, que você vai conseguir ter o seu lucro e pagar o mínimo da estrutura que você está obtendo. Porque, Oséias, hoje temos advogados que cobram R$100 ou R$1.000 para fazer o mesmo serviço. Não é só o conhecimento técnico. Muitas das vezes a gente observa que essa cobrança, Oséias, ela vai girar em torno do custo fixo. Por exemplo, o Thiago hoje atende uma clientela num edifício comercial, com móveis de primeira linha, um escritório muito bem montado, só que nosso foco hoje é atender a parte empresarial. É a parte trabalhista empresarial, é a parte civil empresarial, então nós precisamos ter um posicionamento diferente. Só que para o Thiago estar naquela sala, ele tem custo de internet, ele tem custo de IPTU, ele tem custo de luz, o imóvel é próprio. Ele tem vários custos fixos que ele precisa saber quanto é esse custo fixo dele. Então uma coisa que eu sempre costumo falar para os meus alunos: descubra o seu custo fixo, distribua eles por uma determinada jornada e você vai ter o valor da hora de trabalho. Então digamos que a hora de trabalho daquele advogado seja R$100, mas esses R$100 é zero lucro. É só para ele estar com aquela estrutura ali montada, estar com aquela estrutura ali posicionada. E você vai adicionar esse valor. Conhecimento técnico, você vai ver se você tem uma pós, se você tem mestrado, quanto você pode entregar, e depois você vai tirar um percentual de lucro, 50%, 100% sobre o seu custo fixo, e você vai chegar num determinado valor. É muito comum, é igual a custa para manufatura de um determinado produto. Se meu produto aqui custa para ele chegar nesse estado final R$50, eu não vou cobrar os mesmos R$50 sobre ele. Eu quero oferir um lucro sobre ele de 100%, então eu vou cobrar R$100 por esse copo, pela venda desse copo. Então é a mesma coisa para advocacia. É descobrir seu custo fixo e a partir do seu custo fixo você bota um percentual de lucro para poder trabalhar naquele processo. E aí, Oséias, a gente vai fazer um processo de inventário. E eu sou tecnicamente e tenho expertise para fazer um inventário. Uma pessoa falece, é um inventário administrativo? Quantos atos eu vou precisar realizar? Vou reunir com a família, gasto em torno de 1 hora, 2 horas, vou fazer diligência em cartórios, vou expedir certidões. Quantas horas de trabalho administrativamente eu vou utilizar para entregar esse serviço pronto para o meu cliente? 10 horas, 20 horas, 30 horas, não interessa. Eu chego num quantitativo de horas e multiplico pelo meu valor fixo ao ferir do meu lucro. E aí eu consigo ter uma precificação justa e o principal, Oséias, eu consigo mostrar de forma transparente para o meu cliente. Às vezes eu digo, eu tô cobrando, sei lá, para fazer um inventário R$10.000. Doutor, R$10.000, mas por quê? Veja bem, meu custo é esse. Tecnicamente eu me especializei até tanto, eu vou gastar tantas horas para fazer o determinado processo de inventário administrativo, por exemplo, que a gente está conversando, e o valor da minha hora fixa mínima que eu posso lhe cobrar é essa. E o cliente consegue ver de forma clara, nítida, quanto você está cobrando. Por que isso, Oséias? Porque hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, em todos os estados da federação, tem uma coisa chamada de tabela de honorários. Só que essa tabela de honorários muitas vezes é desatualizada, muitas vezes essa tabela não condiz com valores de complexidade técnica, porque uma família que uma pessoa morre e tem um imóvel, Oséias,
vai dar bem menos trabalho do que uma família que morre, uma pessoa falece e deixa 10 imóveis. Com certeza. Então não posso dizer que inventário extrajudicial é R$1.000 para só esse caso que eu tô te falando, de 2 exemplos diferentes, porque vai ter muito mais trabalho, porque tem, obviamente, 10 imóveis. Então a precificação ela tem que ser algo justo e algo que você consiga justificar. Agora também tem a questão, e você pode fazer isso, é a questão de honorário de partido. Você vai advogar, por exemplo, uma determinada empresa que tem 10 funcionários. Você cobra, por exemplo, meio salário mínimo. De 10 a 30 funcionários, um salário mínimo e meio. E aí você faz um contrato de honorários e cobra um valor fixo que você recebe por mês para poder estar prestando a advocacia para aquela determinada empresa. Então, assim, a precificação ela não é questão de valor, mas que o cliente se sinta justo, um valor justo, e ele enxergue aquilo que ele está pagando. Não é pela cara do cliente, como a gente costuma, não. O cliente chegou aqui, se veste bem, fala bem, eu vou cobrar tanto. Pela cara dele. Não existe isso.